Deixa eu pegar a carona aí um pouquinho de Paulo Freire, porque eu sou freiriana de coração. E tem muito mais competência falar sobre ele do que eu. E, assim, Paulo Freire, ele tem o que eu gosto muito, e falo muito isso também nas minhas aulas, que ninguém é tão inteligente e capaz que sabe tudo. E ninguém é tão ignorante que não sabe nada. Então, cada um de nós, e aí também o nosso público, todos nós temos um saber, e é esse saber que nós compartilhamos. E essa conversa nossa é justamente isso, é conversa com quem quer compartilhar, com quem gosta de aprender, né? E aí, Arlindo, já que eu peguei a palavra, deixa eu falar aqui das participações, né? O João Neto disse que está em sintonia com tudo isso aí que você está falando. O Toquinho, muito prazer aí, Toquinho, né? Um grande músico. Em tempos de crise, cria-se. A Ivana, nossa grande Ivana, a questão de alternativas ao mercado financeiro, nós temos modelos. Helena Rosa, que está lá em Minas, né? Educação ambiental. Tá? E o Perli, ele faz uma pergunta, né, Ivonete e Arlindo, quais as iniciativas que podem ajudar na mobilização da comunidade escolar num momento como esse? Você quer começar? Olha, Perli, eu acho que toda iniciativa que se coloca nessa perspectiva de que este não é mais o momento, é impossível eu ter atividades presenciais. Isso é impossível, não tem como eu fazer isso. Então, as iniciativas têm que ser no sentido de quebrarmos as paredes, os muros das escolas, quebrarmos as paredes das salas de aula para ampliarmos. E nesse sentido, em primeiro lugar, mas não vamos quebrar as paredes e quebrar os muros para quê? Eu acho que é para a gente envolver familiares e vizinhos. Ou seja, propiciar que os familiares e os vizinhos daqueles que frequentam a nossa escola possam participar do processo educacional para muito além do que essa tragédia, né, que estão impondo principalmente à classe média, que lamentavelmente a classe pobre não tem acesso sequer ao computador, mas na última live, depois eu recebi algumas ligações dizendo: ali no grande problema é o seguinte, fizeram uma transposição do ensino presencial para a distância e ele jogou todo o ônus para a família. E eu estou me referindo à classe média alta, que tem mais do que um computador, que tem um quarto para o filho, que tem uma sala ampla, mas as demandas, a adaptação equivocada do currículo para ser feita à distância está fazendo com que os pais entrem em absoluto parafuso. Tá? Os pais, Arlindo, e também os pais e também os professores. Sem dúvida. Os professores da rede pública, que também estão numa condição semelhante. É um computador para a família toda. E os filhos também têm que dar conta das atividades, né? E a internet não dá conta. Então, esses são os que têm condição. Praticamente 50% da nossa turma aí dos meninos da rede pública não tem um celular capaz de entrar para fazer as atividades à distância, ou um computador. Então, o que nós estamos fazendo? Agora estamos imprimindo as atividades para que os pais vão até a escola buscar essas atividades. Mas é um momento que também não é para sair de casa. Não é para fazer acumulação, tumulto, né? Então, é complicado essa situação, que não temos condições, né? Como você falou a última vez, se cada aluno tivesse, né, o seu computador, se tivesse uma internet de qualidade, que pudesse fazer, né, porque é prazeroso
Eu percebo como que essas descobertas dessas novas ferramentas, tanto para os alunos como para nós, professores, como que isso é bom, é gostoso. E quanto mais vão aprendendo, os professores vão compartilhando também nas reuniões, né? Olha, descobri isso, assim, é bacana. Mas é preciso ter condições de fazer isso. Em primeiro lugar, é preciso que a gente tenha consciência e que se coloque contra esse uso dos instrumentos de educação à distância para obedecer um calendário acadêmico, um calendário escolar, e para ficar restrito ao tal do currículo mínimo. Ou a grade curricular. A tal da grade curricular que aprisiona. A primeira coisa que a gente tem que colocar é isso, porque é o que está acontecendo. Seja por um interesse financeiro das escolas privadas, seja pelo interesse político das escolas públicas. E aí há um interesse, sim, aí é aquela velha história. Aí não tem diferença entre escola governamental e escola privada, porque tem interesse. Na escola privada tem um interesse financeiro. Na escola pública, na escola governamental, tem um interesse político. E eu acho que a gente precisa, nesse espaço de compartilhamento, a gente dividir esse tipo de pensamento, ou esse tipo de crítica, não é nem dizer que é 100% correto, não, é para a gente conversar sobre isso. E por quê? Exatamente porque nós estamos diante de uma possibilidade concreta de exercitarmos um outro tipo de protesto. Né? E que protesto que a gente tem que fazer? Nós temos que protestar, porque agora nós estamos com evidências claras. Você está falando que os alunos do ensino estadual, do ensino médio estadual, 50% não têm acesso a computador, não tem um computador em casa, ou tem um celular que não consegue carregar. Olha a realidade do IFES, olha a realidade da UFES. Não são 50%, eventualmente um pouco menos, mas, ou seja, não dá para brincar de manter a grade curricular e o calendário acadêmico fazendo de conta que tem ensino à distância. Então, mas eu acho que o que é mais importante é que nós agora estamos com um instrumento de protesto muito forte na mão, de protesto, de contestação, de enfrentamento político, que é o protesto contra a exclusão digital, que potencializa, né, a exclusão social e econômica. Eu acho que essa que é a questão. Lá atrás, a gente dizia, se a criança, nós temos que ampliar a rede escolar, principalmente a rede governamental, porque se a criança continuar analfabeta e não conseguir fazer a conta, não conseguir ler de carreirinha, como dizia o Lima Duarte, ele está prejudicado. Agora não é mais isso, eu quero insistir. Agora não é mais acesso a uma carteira, a um livro, eventualmente uma biblioteca. A exclusão agora se faz pela exclusão digital. A exclusão social e econômica se aprofunda em função da exclusão digital. Agora, o que é mais importante é que este acesso, essa inclusão digital, que vai permitir a curto, médio e longo prazo novas possibilidades para inclusão social e inclusão econômica, ela hoje pode se fazer através de coisas de baixíssimo custo. É de baixo custo, sim, o acesso à internet de qualidade para todas e todos. E acesso a computadores para todos e todas. Brinquei com o Perli, agora não é mais aquele negócio de dar lá aquele material básico, transferidor, compasso, régua, o caderninho de anotação, caderno de caligrafia, lá uns lápis de cor. Não. Agora o básico é
dar um computador para cada criança. Cada criança tem o direito e o Estado tem a obrigação de fornecer isso. O computador e a internet. E a internet, minha querida. Eu estou falando de coisa muito barata. Eu estou falando de coisa muito barata. Qualquer 10% que o Brasil paga de taxa paga de juros aos credores internacionais faz isso tudo. Faz isso tudo. Então, porque agora nós estamos com um exemplo claro. Nós estamos com um exemplo claro. Nós podemos criticar, enquanto educadores, esse ensino à distância que atende ao interesse privado e ao interesse governamental, mas nós temos que aprofundar, nós temos que ir além, nós temos que dizer, olha, esses ainda são privilegiados, porque eles já foram incluídos digitalmente. Eles já têm internet, eles já têm telefone 5G, eles já têm computador, na maioria das famílias mais do que um 5G, na maioria das famílias de classe média alta para cima, né? A classe média tem mais do que um computador em casa, né? Ainda que em algumas famílias que nós consideramos de classe média, principalmente quando o casal é professor, nós temos o caso de que ele só tem um porque o salário deu para comprar a prestação né? Então, quando a professora está usando o computador, o professor não pode usar o computador. É o mesmo casal, é a mesma casa. Sem falar do filho e da filha, né? Então, eu acho que isso é fundamental que a gente tenha, né? Porque quero insistir, tem que ser a custos compatíveis. Eu só compartilhar com vocês uma experiência que me calou muito fundo. Quando o Brasil fez a privataria das telecomunicações, a única exigência que foi feita, né, era de que tinha que ter orelhão espalhado por todos os bairros. Os orelhões, obviamente, ficaram absolutamente obsoletos. Quando foi feita a privataria das telestes, ou seja, das telefônicas estaduais, né, principalmente dos celulares, qual foi a exigência que foi feita? Não, o mercado agora vai ser maravilhoso, porque você vai ter alternativa. 3 alternativas. Oi, Vivo e como é o nome da outra aí? Haja alternativa. Oi, Vivo, TIM. Há custos absolutamente incompatíveis. A telefonia celular também foi privatizada na Índia? Foi. Mas qual foi uma exigência que o governo indiano fez de todos aqueles que concorreram ainda? Vocês têm que oferecer um telefone celular que seja compatível com o poder aquisitivo dos mais pobres da Índia e tem que oferecer um serviço de telecomunicação, de voz, acesso à internet, compatível com eles. Vocês podem fazer várias coisas alternativas lá para ganhar mais dinheiro. Na Índia, por exemplo, como eles são loucos por cricket, a coisa que as empresas mais oferecem é o último resultado do jogo de cricket. Né? Então, o que você teve? Você teve um aumento extraordinário do uso do celular, e inclusive com um celular que foi desenvolvido pela Nokia à época para atender aquele público. Porque não existia esse celular tão mais barato. Então, é só para dizer que existem alternativas, sim, para nós fazermos a inclusão digital de toda a nossa população, com prioridade para os nossos e as nossas alunas, independentemente de onde moram, independentemente da renda da família, independentemente de qualquer coisa. E quando eu falo em inclusão digital, eu estou me referindo a ter o aparelho ou os aparelhos a custos compatíveis e ter o acesso via a disponibilidade da internet e todas as coisas que estão aí. Então, Arlindo. Tem mais um outro exercício aqui, mas eu acho que a gente pode dar uma interrupçãozinha, porque eu pego a palavra e depois fica difícil de tomar o meu microfone.
Sim, e o nosso tempo também já está terminando. Então, essa questão esse tempo que nós estamos vivendo e esse tempo de pleno, praticamente, acesso, né, de todos nós a essas novas mídias, não tem volta. Então, é um ganho, não é? É um ganho. E a luta daqui para frente, quando tudo isso passar e vai passar, vai ser uma luta grande para ter essas conquistas, porque é direito. É direito, e é direito também, é direito de nós, os professores das redes públicas, de também ter essas condições e não ter que trabalhar 3 turnos, né? E se estressar e não dar conta depois, né? De ter um tempo. Agora, por exemplo, né? Nós da rede municipal aqui de Cariacica está oferecendo para a gente agora cursos de formação nesse tempo. Então, isso é bacana. Nós vamos aprender a lidar com todas essas tecnologias, esses meios para, no retorno, não que o professor vai ser substituído. O professor não é substituído pela máquina, pelo aparelho, pelo computador, jamais. Ele é peça fundamental, né? Então, Arlindo, antes de... Aqui, eu acho que é a Arlete, é isso? A Ivana. É Ivana aqui? A estrutura física das escolas públicas. Eu não estou preocupado mais com a estrutura física das escolas públicas. A minha preocupação agora seriam outras políticas para melhorar as condições de habitação, porque o que eu acho que a gente pode ter é muito... A escola pública vai virar um lugar, a escola vira um lugar de congraçamento, de convivência, tá? Mais do que do processo porque nós estamos querendo derrubar os muros, né? Mas deixa eu só deixar um outro exercício. Só um minutinho, Arlindo, só um minutinho. Então é a Arlete, né? A Arlete, nossa professora, que falou isso. E a Ivana está sugerindo um tema para a próxima live. Ela já está querendo uma próxima live. O professor Arlindo disse: flexibilização é péssimo para a economia. Que tal, então, Arlindo? Se quiser se topar, nós podemos já deixar marcado para a próxima quarta, nesse mesmo horário, né? Com essa sugestão aí da Ivana. E como o nosso tempo está curto, eu vou te devolver a palavra, e aí você fecha, tá? Se você concorda também de nós continuarmos, na quarta-feira a gente já deixa marcado. Fazer um convite aí, né? O Perli está aí, o Perli... nós vamos ter um bate-papo com o Perli Cipriano na sexta-feira, agora, dia 5 às 18 horas, sobre os ciganos e as comunidades tradicionais em tempos de pandemia. Então, fica o convite aí, a nossa galera aí, né? Pessoas que estão aqui, uma outra pessoa super bacana que pode ter essa conversa aí conosco. Aí, Arlindo, nós temos acho que uns 5 minutos aí, você pode fazer seu fechamento e a sua fala final, por enquanto. Eu tenho Desde já agradecendo. Não, eu tenho uma profunda admiração pelo Perli e faço isso de público, não só por aquilo que ele representa, a história dele representa para todos e todos nós, mas principalmente essa capacidade fantástica dele de participação política em qualquer condição. Então, deixa eu fazer uma propaganda de uma outra live que o Perli está promovendo amanhã, né? Terá o Facebook, com o Milton Simonetti coordenando, com o Mansur e comigo, então, vamos discutir a questão de como que a solidariedade pode ser o caminho. Bem, deixa eu terminar essa fala, em primeiro lugar, agradecendo muito, uma vez mais, Ivonete, pelo seu convite. E agradecendo as pessoas que estão aqui. Não, exatamente, agradecer pelo convite e pela possibilidade que você me dá, ou que a gente tem, de ampliar essa conversa com tantas outras pessoas que, obviamente, só estão aqui porque gostam de aprender e gostam de compartilhar. Em segundo lugar, agradecer a forma generosa que a Ivana coloca para a gente, pegou um gancho para a gente ter uma próxima live. Terei quantas lives vocês quiserem, eu tenho o maior prazer em fazer isso, só peço que não seja mais do que uma por dia, porque, por incrível que pareça, esse negócio é cansativo, né? Cansativo para você dormir 1 hora. Sala de aula é sempre uma coisa, sempre cansativo, gera um estresse. Preparar, pensar e tal. Então, se puder ser uma por dia, para mim, está ótimo.
E uma vez mais... reserva quarta-feira para nós. Está reservado, está reservado. Tá. E depois a gente discute mais o tema, de repente os outros participantes podem sugerir questões que a gente possa vir a abordar. Mas uma vez mais é agradecer essa participação, este nosso impulso, não é, de vida e pela vida. Nós só estamos aqui porque nós não aceitamos o que está acontecendo no Brasil e essa irresponsabilidade que está acontecendo no Espírito Santo. Seja na questão da pandemia, seja na questão da educação. Seja ele ensino privado, seja ele ensino governamental, há uma irresponsabilidade. Isso nos agrega. Mas só que ao invés a gente vir aqui simplesmente para contestar e reclamar do governo X, Y, Z, nós estamos aqui compartilhando possibilidades. Queremos ver a crise para além das barreiras. Queremos ver a crise para gerar oportunidades, que é, na realidade, a origem grega da palavra. Muito obrigado uma vez mais a todos vocês, muito carinho e fiquemos em paz e de bem.